Nessa noite, celebre a Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém? Celebrai a Cristo, celebrai.
Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive. Levanta suas mãos onde você está nesse momento e adore ao Senhor e declare: posso crer no amanhã, Deus, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, aleluia. Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos, são todos bem-vindos neste culto onde nós estamos celebrando com muita alegria a Páscoa. A Páscoa é algo tão maravilhoso, tão extraordinário, tão simbólico, e eu sei que certamente Deus vai trazer uma palavra que vai animar, consolar e fortalecer o seu coração. Sejam todos bem-vindos. E eu queria começar essa palavra lendo o Salmo de número 100. O Salmo de número 100 é um salmo que fala de celebração, onde nós somos desafiados a adorar o Senhor. Está escrito assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, onde nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Queremos entrar na tua presença com ações de graças. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido, nos animado. Queremos consagrar este momento ao Senhor, que teu Espírito nos conduza de uma forma poderosa e sobrenatural, mesmo estando nas nossas casas, que elas sejam invadidas pela doce presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. A Bíblia diz que a Páscoa foi instituída quando o povo de Israel estava saindo do Egito. A palavra de Deus diz que depois de 430 anos de escravidão,
Deus manda o libertador, que é Moisés, e ele é utilizado para trazer para o povo a consciência da grandeza de Deus. E por meio de Moisés acontecem milagres e sinais na terra do Egito. E o último grande milagre, a última grande praga, foi a morte dos primogênitos em todo o Egito, de homens e animais. Todos os primogênitos foram atingidos por aquela última grande praga que veio sobre eles. E a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 12, como aconteceu isso? O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, dizendo, Deus dá instruções de como eles comemorariam a Páscoa, naquela que foi a última noite deles no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe soprar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime como está. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado nas mãos. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa do Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. Bom, a Bíblia diz também em Provérbios capítulo 16, versículo 4. Eu gosto muito desse versículo. Deus criou tudo o que existe com um propósito definido, e até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Tudo o que Deus faz tem um propósito. E eu queria que nós compreendêssemos o propósito da Páscoa. Páscoa no hebraico significa pesar, que significa passar por cima. E a Páscoa era para ser comemorada de uma forma muito específica, e Deus tinha propósito em cada detalhe que Ele colocou para o povo de Israel. Primeiro, seria comemorado no primeiro mês do novo calendário. Deus instituiu um novo calendário a partir daquela data, um calendário sagrado. E esse mês chamaria-se mês de Abib, e ele significa que ali iniciaria um novo tempo para Israel. Esse calendário quer trazer uma nova identidade, como um povo que seria agora favorecido por Deus a caminho da terra prometida. E até hoje em Israel existe o calendário sagrado e o calendário civil. E o calendário sagrado, ele começa com a Páscoa. Ocorre essa direção de Deus, ocorre por ocasião da 10ª praga, onde haveria a morte dos primogênitos. Então, a Bíblia disse também
que teria que ser um cordeiro ou um cabrito, sem defeito. No 14º dia do mês, ele seria sacrificado. O cordeiro era a figura central da Páscoa. Nunca se esqueça disso, que o cordeiro é a figura central da Páscoa. Qual o horário que seria realizada a Páscoa? Eu acho isso muito interessante. Diz a palavra, ao pôr do sol seria comemorada a Páscoa. O que isso quer resgatar? A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus visitava o homem na viração do dia, ao pôr do sol, quando o dia virava noite, e vinha conversar com o homem. Havia um relacionamento perfeito. Aqui começa a restaurar de uma forma mais profunda um relacionamento com um povo inteiro, que é o povo de Israel. Ao pôr do sol, o povo deveria parar e se alimentar do cordeiro, que seria o centro da festa. E ele teria também que pegar este cordeiro, o sangue dele, colocar sobre os umbrais, as vigas das portas, e eles assim estariam protegidos quando o anjo da morte estivesse passando sobre o Egito. Outro detalhe é que esse cordeiro deveria ter acompanhamento do pão sem fermento e ervas amargas. Lembra que nós falamos anteriormente que tudo o que Deus faz tem um propósito. Qual o propósito do pão sem fermento? O pão sem fermento é que eles levariam para ir andando e comendo. E fermento na Bíblia também simboliza pecado. Eles iam sair daquele Egito sem levar nada. O pão sem fermento seria que não dava tempo, eles estavam com pressa. Eles precisavam apenas assar, comer, levar um pouco para o tempo que eles andariam no Egito. Significa algo que Deus ia providenciar. Sem a participação do fermento, que a Bíblia diz, tome cuidado com o fermento dos fariseus, que são pecados que às vezes nos assolam. E quando eles saem do Egito, eles comem o pão sem fermento e também ervas amargas. A erva amarga era associada ao sofrimento e à aflição dos tempos de escravidão. Era para eles se lembrarem do tempo que eles foram escravos. Como estariam vestidos e como comeriam? A palavra diz que eles deveriam comer com pressa. Eles tinham que ter uma vontade de sair daquele lugar. Era com pressa para deixar o Egito e entrar no novo de Deus, numa nova identidade. E alguns detalhes, porque Deus faz tudo com um propósito. Cinto deveria estar no seu lugar, sandália nos pés e cajado na mão, porque aquela era a Páscoa do Senhor. Um detalhe que naquela época o cajado e as sandálias não eram usados dentro de casa, ficaram fora da casa. Então Deus falou, põe para dentro, calça, sandália, coma com o cajado na mão, porque vocês estão com pressa para sair do Egito. Isso também nos remete a Efésios capítulo 6, que fala que nós temos que estar com os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Que o Evangelho é esse, de boas notícias. Então eles estavam calçados, recebendo boas notícias, que já estava acabando o tempo da escravidão, e eles iam entrar num novo tempo, conduzidos por Deus. E também o cinto, eles teriam que estar nos lombos, o cinto da verdade. Nós temos que estar com eles também até hoje, porque aquele povo seria conduzido agora nas verdades de Deus, seriam conduzidos pelo próprio Deus a uma nova mentalidade, não mais uma mente de um povo escravo, não mais uma mente de um povo que morava na casa da servidão, mas a mente de um povo livre, que da agora em diante, naquele tempo em diante, seria conhecido como o Israel de Deus. Deus tinha o propósito de levá-los a um novo lar e um novo destino, e eles tinham que ter pressa para sair do Egito, da casa da servidão, e ir para a casa que o Senhor estava preparando, para a terra que mana leite e mel, que é a terra prometida. Irmãos, esse tem que ser o nosso coração também. Nós temos que ter
pressa para sair de todo o Egito, de tudo aquilo que é governado pelo inferno, de todo o pecado. Nós temos que estar revestidos com verdades, nós temos que estar calçados com o evangelho da paz, anunciando em todo o tempo as boas notícias. Deus quer tirar a terra da casa da servidão e quer levar para uma terra prometida, que mana leite e mel, uma terra sobrenatural. Sabe, querido, Deus tem uma terra prometida para você. Não é só naquele tempo. A Páscoa é para ser comemorada até hoje, porque é um estatuto perpétuo. Deus deixou como um decreto. Deus tem uma casa, não casa da servidão, mas Deus tem uma terra maravilhosa, individual para você. Mas tem que deixar o Egito, tem que deixar todo o pecado, tudo aquilo que nos aparta de Deus, e nos calçarmos com as suas verdades e sermos inteiramente fiéis aos seus valores e princípios. E a palavra de Deus diz que aquele que ouve a Deus certamente comerá o melhor dessa terra. Aleluia. E a terra que mana leite e mel é uma terra que está disponível para nós. E Deus continua dando orientação para o povo de Israel naquela noite extraordinária, que foi a noite da libertação. Naquela noite ele ia tocar nos primogênitos e falar algo muito interessante: e nesta noite executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Qual era o propósito de Deus? Executar juízo sobre os falsos deuses que haviam sobre o Egito, e mostrar para toda a terra que há um só Deus, um só Senhor, e Ele reina soberano sobre o céu. Ele é grande, Ele é extraordinário, o seu nome é Jeová Rafá, Jeová Jirê. Ele é poderoso e sobrenatural. E Deus nesse tempo executou juízo sobre os deuses do Egito, e hoje Deus também está executando juízo sobre tudo aquilo que afronta a Deus, que denigre a Deus. A mão do Senhor está se movendo sobre a terra para nos purificar, para nos limpar, para nos tirar da casa da servidão e nos levar a viver um cristianismo autêntico, sobrenatural, maravilhoso, e nos levar a tempos de conquista, a herdar tudo aquilo que Ele tem para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: para sempre vocês devem comemorar a Páscoa do Senhor. É algo que é para sempre. A Páscoa do Senhor é um mandamento perpétuo. E aí Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27 diz assim: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que rito é esse? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Deixa eu dizer algo para você. Páscoa significa passar por cima. Ele passou por cima da casa do povo de Israel, onde tinha o sangue nos umbrais. E assim Ele faz conosco. Quando o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, quando nós somos fiéis a Ele e temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a maldição passa por cima das nossas casas e nós estamos escondidos debaixo das tuas asas, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. Descansa onde? Descansa na sua grandeza, no seu poder extraordinário. Descansa sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele faz para as nossas vidas. Aleluia. E para onde a Páscoa apontava? João Batista, quando viu Jesus vindo, olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O Cordeiro de Deus, a Páscoa aponta para o Cordeiro de Deus. Lembra que eu disse anteriormente que a figura central da Páscoa era o Cordeiro, porque Deus já estava preparando o coração da humanidade para receber o melhor que Ele tinha, o Cordeiro de Deus que desceria para dar a sua vida pela humanidade. Então a palavra de Deus nos diz
que Deus amou o mundo, João 3, 16, 17, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, o seu Cordeiro, o seu amado, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Páscoa, lá no tempo de Israel, já preparava o coração da terra para receber aquele que ia nos tirar da casa da servidão e nos levar para a terra prometida que mana leite e mel. Quando falou, Deus não quer condenar o mundo, mas quer que ele seja salvo. Salvação no grego significa cura, redenção, remédio, resgate. Em Jesus nós somos salvos. Ele tem a cura para todas as nossas dores, ele tem a redenção para todos os nossos problemas, ele tem um remédio para tudo que nos aflige. Para isso também se manifestou o Cordeiro, o Filho, o amado de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus é poderoso para desmantelar toda estrutura maligna que nos aprisiona. Há poder no sangue de Jesus, há poder sobre ele, o mesmo poder que estava sobre Israel quando o anjo da morte passou sobre as casas e não tocou em nenhuma casa que tinha o sangue nos umbrais, está sobre nós hoje. Aquela que é a igreja de Cristo, a amada do Pai. Quando o anjo da destruição vem, ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós e ele passa por cima das nossas casas, porque ele não veio para condenar o mundo, ele veio para nos salvar, para nos redimir, para nos proteger. E a Bíblia também continua dizendo, ele veio para o que era o seu, mas eles não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Deixa eu dizer para você, você que é filho de Deus, que tem uma aliança com Jesus, você nasceu da vontade de Deus. Foi Deus que te atraiu, foi Deus que nos atraiu. A Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome, porque Ele quer nos redimir, Ele quer nos resgatar. Ele quer nos colocar numa posição de conquista, numa posição extraordinária. Sabe qual é o propósito de Deus? Que toda a terra experimente salvação, que todos sejam salvos e conheçam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele quer nos arrancar de tudo que nos aprisiona, de toda a casa da servidão, e nos levar para um lugar maravilhoso e sobrenatural. Romanos 8, 16 e 17 diz que o próprio Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, sofrimento e glória futura. Romanos 8, 16 e 17. Ei, se você é filho, você também é herdeiro. Há uma herança para nós. Há uma herança, há um lugar na casa do Pai, há um anel que devolve a nossa identidade. Quando o filho pródigo volta, o pai fala, põe um anel no seu dedo. Se Satanás, enquanto você estava perambulando pelo mundo, longe do Senhor, disse que você não era nada, destruiu a sua identidade na casa do Pai, não mais na casa da servidão. Você vai ter sua identidade restaurada. Na casa do Pai, você vai se sentir totalmente amado, totalmente aceito, 100% valorizado. Ele vai colocar uma sandália nos pés, porque naquele tempo do filho pródigo só andava descalço os escravos. Você não é mais escravo. Quando nós vemos para Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, nós nos tornamos filhos e herdamos. Tudo que é dele é meu, e tudo que é meu é dele. Sabe, Deus tem um propósito para a terra. A Páscoa aponta para o Cordeiro de Deus. A Páscoa aponta para Jesus. E Jesus aponta para o Pai e aponta para a casa do Pai. Deus tem um propósito para os seus filhos, além de resgatá-los num lugar de escravidão e do pecado e da morte, e nos fazer herdar coisas maravilhosas. Ele tem um propósito de nos fazer brilhar.
Mateus 5, 13 a 16 fala assim: ei, igreja, povo de Deus, ei filho, ei herdeiro, você é o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, filhos, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós nascemos para brilhar. Não se coloca uma lamparina, uma lanterna, uma luz debaixo de mesa, debaixo de cama. Se coloca no lugar mais alto, para que todos vejam a luz de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para você. Pergunte: Pai, o que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Onde tu queres que eu brilhe? Porque nós vamos brilhar o brilho que não é nosso, é o brilho do Senhor. Ele vai nos fazer andar daquilo que foi planejado no coração do Pai. E pode ter certeza que o coração do Pai só planeja coisas maravilhosas para você, porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O propósito de Deus com a Páscoa é trazer o Cordeiro de Deus para dentro das nossas vidas. Ele já veio, morreu, ressuscitou de uma forma gloriosa, se manifestou na terra com milagres, sinais e prodígios. E hoje ele disse: olha, estou indo para o Pai, estou indo para o meu Pai. Agora você vá, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado vai ser salvo, mas quem não crê vai estar condenado. Estes sinais acompanharão os filhos, aqueles que creem, aqueles que amam a Deus, vão manifestar a vida de Deus como: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Quando Jesus falou: olha, eu estou indo para o meu Pai e Pai de vocês, mas vocês agora são a luz do mundo. Você agora é o sal da terra. Nós agora manifestamos o Cordeiro de Deus para a terra, para que eles vejam em nós o grande amor do Pai. Sabe, a Bíblia diz que em João 14, de 1 a 4, Jesus está indo embora e falou assim: olha, não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Se eu for lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que estejam onde eu estiver, porque vocês conhecem o caminho onde eu vou. Ele foi embora preparar o lugar, mas a palavra diz que ele intercede à direita de Deus. O cetro de justiça está nas suas mãos. Ele é nosso intercessor. Ele agora é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o amado das nações. E nós estamos aqui para manifestar a vida de Deus na terra. A Páscoa serve hoje como memorial para nós nos lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por nós, e faz assim: ei, agora é a sua hora de fazer algo por Ele. Como? Amando vidas, se importando com pessoas, olhando para a terra com os olhos do Pai. O Pai não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Nessa Páscoa, eu desejo que o seu coração e o meu reflitam o coração amoroso do Pai e o coração dócil de Jesus. Enquanto Ele andou sobre a terra, Ele amou as multidões, mas amou indivíduos. A palavra diz
que ele andava e se compadecia das multidões que estavam como ovelhas que não tinham pastor, e ele se manifestava, falava: eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O nosso amado pastor foi preparar-nos um lugar, está junto ao nosso querido Pai e intercede por nós. Agora nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E nessa Páscoa eu quero te desafiar, nesse tempo tão desafiador que a nossa nação está passando e a terra está passando. Ei, manifeste a vida de Deus. Nós não podemos sair, estamos de quarentena, mas nós temos o WhatsApp, nós temos redes sociais. Você tem telefone, liga para alguém, se importe com as pessoas, se importe com as vidas, ame vidas. Pergunte como que as pessoas estão, pergunte se quer uma oração, se quer, não interessa se é por telefone ou WhatsApp. Manifeste o seu amor. Sabe, queridos, o amor procura ocasião para se manifestar. Jesus andava procurando ocasião para se manifestar. Se tinha um cego no meio do caminho, ele curava o cego. Se tinha uma mulher com fluxo de sangue, enquanto ele caminhava e tocou nele, ele parava e olhava para ela. E por fim, se tinha um ladrão na cruz, que passou a vida às vezes roubando, mas no final da vida falou: oh Deus, Pai, Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e se importou, mesmo sentindo uma dor insuportável no último tempo da sua vida aqui na terra. Ele não foi egoísta. Ele olhou para aquele rapaz e falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, não importa a dor que a gente esteja passando, a dificuldade, olhe para o lado, seja generoso, seja amoroso, seja compassivo, anuncie a Jesus, porque o reino de Deus está chegando, os sinais estão nos céus e na terra, o nosso tempo se apressa e a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu desejo que cada um manifeste tudo aquilo que Deus tem para nós manifestarmos. Todas as pessoas que o Pai quer alcançar através das nossas vidas sejam alcançadas. E eu quero desejar para você uma semana abençoada. E eu quero te lembrar: você é amado e é aceito. Deus tem um plano para você. Você nasceu para ser luz do mundo e sal da terra. Deus vai te ajudar a passar por esse tempo desafiador. E no final você vai sair maduro e íntegro, não te faltando coisa alguma. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto poderoso e amoroso sobre nós. E neste tempo nos fortaleça, trazendo ânimo e graça, e encha o nosso coração de paz. Um grande abraço. Deus te abençoe. Fique firme. Você é amado e Deus luta por você. Um abraço. Aleluia.